porque a gente vai falar sobre maternidade, né? E como ela pode ser transformadora quando ela não é tão solitária, né? O envolvimento do pai durante a gestação, né, durante o processo na infância, faz toda a diferença, gente. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui a Renata, ela é psicóloga, especialista em terapia familiar, então vamos acompanhar para a gente poder aprender e saber as dificuldades, né, Renata? Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui e falar de um tema tão importante, Verdade, né? Renata, obrigada, viu, pela presença. Eu queria que você falasse primeiro, né, sobre a carga mental da maternidade, como ela pode ser aliviada, né, a carga mental, preocupação, né, para quem vive aí essa gestação, como pode ser aliviada com uma paternidade mais presente. Com certeza, quando você tem uma paternidade, tem o pai ali presente, a mulher fica menos estressada, ela não sofre tanta angústia, ela consegue dividir as preocupações e consegue dedicar realmente ao filho. Quando você está muito sozinha, você fica com o seu mental muito acelerado, muito preocupado com o dia de amanhã, o que eu faço com a criança, a ausência desse pai. Isso realmente prejudica na criação e no desenvolvimento desta criança. Então, a paternidade, ela é fundamental para uma criança crescer saudável, para essa criança crescer, ter uma saúde emocional e essa mulher também ter a saúde emocional, porque se ela está sozinha, o sofrimento é muito intenso. Sim, entendo. E para aqueles casos, a gente está falando da presença do pai, né? Vamos olhar para os casais que não vivem juntos, né? Tanto na gestação, né? Ou então ali depois também, logo no pós-parto, enfim, né? Quando a criança ela fica mais tempo com a mãe. Então, é muito importante essa maturidade, tanto da mãe quanto do pai. Porque o casal que não vive junto, eles não podem perder de vista que eles têm algo em comum, que é este filho. Então, assim, aonde eles se unem com um propósito maior. Eu posso não ter mais aquela convivência enquanto meu marido, meu companheiro, né? Mas ele não deixa de amar a mesma pessoa que eu amo. Nós temos algo em comum, que é a criação desse filho, que é essa pessoa que nós colocamos no mundo. Então, é muito importante ter esse olhar e que os dois sejam maduros. Que a hora que estiver em foco com a criança, com esta pessoa, que eles não entram com outros ressentimentos que é da relação conjugal ou daquilo que não deu certo de repente. Porque muitos casais ficam com ressentimentos da relação do casal e isso interfere diretamente no olhar para a criança. Esquecem que este amor é em comum dos dois, né? É em comum dos dois. Até porque a gente precisa melhorar essa cultura, porque aí o pai sempre fica mais ausente. Isso. Né? Porque sempre fica para a mãe, mas exatamente por isso. Essa relação ela precisa ser acertada para que a presença do pai continue sendo presente. Até porque tem muitos pais hoje que assumem a responsabilidade total dos filhos, né? Existem muitos. E tem pais que não moram com seus filhos e atuam bem mais do que os que moram. Isso é real? É real. Eu vejo bastante em consultório que é a guarda compartilhada. A presença do pai que vai buscar na escola, vai levar, participa das reuniões, tem uma interface legal com a ex-mulher e consegue realmente participar de toda a educação, não só educação de formação pedagógica, como até mesmo a espiritual, de poder trazer, de estar na igreja, de poder rezar junto. Muitos pais, eu vivo isso no consultório e vejo que quando o casal é maduro, quando não existe alienação parental, essa união traz muito benefícios para o desenvolvimento deste filho. E como que a divisão de tarefas no cuidado com os filhos pode impactar no bem-estar das mães também? A divisão de tarefa com os pais é justamente isso que eu estou falando, vou levar na escola, vou buscar, o que eu preciso estar ajudando. E eu tenho uma bronca com essa questão de ajudar. Por que não é ajudar? Porque o filho é dos dois. Então, assim, é esta parceria. Parte, né? É essa parceria. Como nós podemos dividir aqui, eu amenizo a sua parte, você ameniza a minha, e nós entramos num acordo. Porque quando isso acontece, flui melhor para a criança. A criança sente esta harmonia e isso só tem resultados positivos. Renata, e como a presença do pai influencia o desenvolvimento emocional e social da criança? A figura paterna ela é
fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque é aquela que traz força, traz autoridade, a mãe traz amorosidade, traz acolhimento. Não que o pai também não traga, traz também, mas a figura paterna, ela leva muito para a vida e para a ação. A ausência de um pai na vida de um ser humano deixa muitas sequelas. Por quê? Porque este ser humano, ele vai perdendo a vitalidade, vai perdendo, sabe, a determinação de atingir projetos, de ir para a vida. Então, essa junção é perfeita do homem e da mulher, de poder educar um outro ser humano, porque vem todas as qualidades de cada um nesta formação. E do pai é fundamental, tanto quanto da mãe. Tanto quanto da mãe, muito bom. Deixar frisado que não é que pai ajuda, pai faz a sua parte, que é completamente diferente da parte da mãe. Isso. Né? Bem diferente. E para os pais que querem ser mais presentes, né, mas sentem dificuldades, quais os primeiros passos? O primeiro passo, eu sempre digo que é o diálogo deste casal, que está junto ou não. Porque se você não tiver diálogo e consenso, dificulta muito as outras interfaces. O primeiro passo é buscar ter conexão um com o outro, o pai com a mãe. Porque a hora que eu tenho a conexão sem julgamento, sem querer só defender o meu ponto de vista e poder acolher o outro também, eu vou começar a abrir um espaço para perceber que tem um acordo entre nós. E que nós temos algo em comum, que é o nosso filho. Então, o primeiro passo é você realmente estar aberto para este diálogo, estar aberto de coração para realmente se conectar com o outro e pensar que ali temos um propósito em comum. Existe a dificuldade na relação, ela é para todo mundo, né? Todo mundo. Né, Renata? Sim, e às vezes, quando a pessoa pensa numa paternidade, acha, meu filho, então é fácil. Sim. Né? E vai encontrar dificuldade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. As dificuldades na criação de filhos, existem muitos desafios, porque esta é uma outra questão muito importante. Muitos casais pensam que o que está acontecendo aqui com a gente, ele não tem nada a ver. Não, a criança sabe e vai absorvendo isso. E a criança, ela vai te desafiar. Então, a educação dos filhos, por isso que tem que ter muita coerência entre esse homem e essa mulher, porque aquilo que não tiver harmonizado no olhar para a criança vai refletir e esta criança vai desafiar. E daí você colocar limites, você passar princípios, porque não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Exato. Então a criança não vai ver o que eu prego, porque daí a revolta vem maior. Porque eu fico pregando tanto bem, só que eu não faço isso. Sim. Né? Percebe, então, né? Percebe. A criança percebe desde pequenininho, percebe aquilo que nós não falamos, mas aquilo que a gente age. Aquela forma de agir, ela vai perceber. E daí, se ela vive num ambiente ou tem uma convivência onde ela observa algo incoerente com a fala, essa criança vai te desafiar muito. Sim. Porque ela vai contrapor, ela vai questionar, ela vai também ter uma fala diferente do comportamento dela. Porque ela repete o que ela observa dos adultos. Sim, é ali, né? Que ela é ali o ambiente dela, né? O ambiente. Renata, e assim, né? Graças a Deus, né, gente, nós evoluímos. Que antigamente só a mãe que dava banho, trocava fralda, ou seja, aliviar essas tarefas, fazer uma rotina diferente. Que bonito hoje, né? Quantos pais eu conheço que cuidam, trocam fraldas, dão comida e faz isso, e movimenta, e atua de verdade, né? Sim, e nós temos que pensar que, na realidade, é uma coisa meio que cultural. Se a gente for olhar antigamente, nas guerras, os homens iam para a guerra e a mulher ficava cuidando dos filhos. Só que o mundo de hoje, como você mesmo disse, mudou. Hoje, muitos homens e mulheres trabalham fora, então essa tarefa ela é muito importante ser dividida, porque hoje não é só a mulher cuidando do lar e o homem provedor indo e vir prover essa família. E nisso dá um outro contexto familiar, onde não é ajudar, é os dois, como nós vamos dividir esse plano junto, né? E para a mulher não se sentir tão sozinha, né? Porque é muito angustiante nessa fase, né? Sobrecarrega. A mulher quando ela tem um filho, já na gestação, nos primeiros meses, os hormônios dela já estão todos alterados. Então, assim, é uma nova vida ali para cuidar, são novos desafios. Ter um parceiro, ter alguém junto com você para dividir isso, alivia em muito. Depressão pós-parto, muitas questões que interferem a vida de uma mulher, elas são amenizadas e muitas vezes excluídas. Por quê? Porque tem essa parceria conjunta, isso é fundamental. Fundamental para essa maternidade ser mais
amorosa, né? Leve, mais leve. Mesmo, apesar de realmente de ter ali, né, ter o peso real, né? Sim, sim. Mas ela ser leve no sentido de que estamos juntos aí na caminhada, né? Estamos juntos. Para tudo nessa vida, né? Somos seres de relação, né, Renata? Isso, com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom te receber aqui. Adorei estar aqui. Posso vir quantas vezes precisar. É muito bom falar disso e trazer essa reflexão, né? Para a família, para as pessoas. Exatamente. A importância desse centramento e de se pensar no amor, se pensar em colocar valores, que é muito importante. Muito. Eu acho assim, casal que reza junto com a criança, que agradece o dia de hoje. Nossa, isso tem uma... Fortalece. Assim, eu sou prova viva. Assim, eu tenho um filho que é uma bênção. Eu e meu marido sempre tivemos isso, desde pequenininho, agradecer, porque são coisas que são importantes e que você passa fazendo, né? Mostrando a importância de se ter. É verdade, aquilo que você falou, né? Fazendo espontaneamente ensina muito mais. Isso, com né? certeza. Olha, gente, que interessante, né? A gente poder aprender para fortalecer o laço familiar, né? Dentro de casa, que vão sendo brotadas os seres humanos para o mundo. Então, como está o seu núcleo familiar, né? Nesse fortalecido, aprendido, colocado. E a gente precisa aprender cada vez mais. Obrigada mais uma vez, Renata.